Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus que está no meu coração se encontra no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vamos abrir a Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 19. A partir do versículo 19 diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo, veja isso, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meus irmãos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai mandar construir uma estátua, um monumento para ser adorado. Ele vai dar a seguinte ordem, que quando os músicos na Babilônia tocassem os seus instrumentos, todo o povo, toda a língua deveria se curvar perante a estátua de Nabucodonosor e adorá-la. Só que a Bíblia vai dizer que existia 3 jovens judeus que estavam cativos na Babilônia, mas não negaram as suas origens. Eles eram Sadraque, Mesaque, Abidnego, a qual receberam esses nomes pela Babilônia. Esses 3 jovens não vão se curvar à estátua. Esses 3 jovens não vão negar as suas origens. Eles eram judeus, serviam ao único Deus e verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. E por não se dobrarem, o rei vai mandar os seus soldados atarem esses 3 jovens, amarrarem esses 3 jovens e jogar dentro da fornalha, a qual ele vai mandar aquecer 7 vezes mais. Os homens vão pegar esses jovens, vão atar esses jovens e vão jogar eles amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que a Bíblia vai dizer que a fornalha estava tão quente que o fogo dela vai matar os homens que amarraram a Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogaram os 3 jovens da fornalha. Eu vou repetir. A Bíblia diz que os homens que jogaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego amarrados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais vão morrer, porque o fogo vai sair da fornalha e vai matar queimado aqueles homens que lançaram esses 3 jovens
dentro da fornalha. Ou seja, lançaram esses 3 jovens dentro da fornalha, com a intenção de matá-los queimados. Mas os próprios que tentaram matar esses jovens, jogando-os dentro da fornalha para morrer pelo fogo, acabaram morrendo queimados. Sabe a lição que eu aprendo nisso aqui? É que nós não precisamos nos importar com quem tenta nos prejudicar. Eles vão acabar se prejudicando sozinhos. Não se preocupe com quem tenta te queimar. Eles vão se queimar sozinho. Não precisa ir para as redes sociais se justificar, irmãos. O próprio Deus que você serve, Ele mesmo te justifica. Nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo, e é Ele que há de nos justificar. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Essa é a lei do plantio. Aquilo que eu planto é aquilo que eu irei colher lá na frente. Não tem como eu plantar banana e colher maçã. Não tem como eu plantar maçã e colher banana. Não. Aquilo que eu planto é aquilo que lá na frente eu irei colher. Pode passar dias, pode passar meses, pode passar anos, mas a colheita virá. Se eu plantar coisas boas, certamente eu colherei coisas boas. Mas se eu plantar coisas ruins, certamente eu colherei coisas ruins. Aqueles homens lançaram aqueles 3 jovens dentro de uma fornalha, irmãos, aquecida 7 vezes mais. Você imagina a imensidão do fogo, do calor que estava lá dentro. Ninguém sobreviveria, irmãos. Não tinha como sobreviver. Só que a Bíblia vai dizer que quando esses 3 jovens são lançados dentro da fornalha, a Bíblia vai dizer que quando o rei vai olhar para dentro da fornalha, ele vai se espantar, ele vai estremecer, porque jogaram 3, mas ele está vendo 4. E ele vai chamar os seus servos e vai perguntar: olha, nós não jogamos 3? Os seus servos vão responder: sim, ó rei, jogamos 3. Só que ele vai dizer: mas eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. O próprio Senhor desceu na fornalha para livrar aqueles 3 jovens que não negaram a sua fé, que não negaram o nome do Senhor, que não deixaram para trás as suas origens, que não quebraram os seus princípios que eles aprenderam. Sabe o que é isso daqui, irmãos? Vale a pena você ser fiel a Deus. Vale a pena você ser fiel ao Senhor. Não negue o nome de Jesus. Não negocie os princípios do reino de Deus. Não negligencie a sua origem.
Eles não se curvaram perante a estátua do rei. Eles não adoraram a outros deuses. Foram jogados injustamente dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que o quarto homem desceu. E a Bíblia vai dizer que eles estão andando, que eles estão passeando dentro do fogo, irmãos. Eles foram jogados amarrados, atados nas mãos e nos pés. Mas quando o quarto homem apareceu, eles começaram a andar. Eles começaram a passear no meio do fogo. A única coisa, pegue isso daqui, a única coisa que o fogo foi capaz de queimar foi as amarras que os prendiam. A única coisa que o fogo foi capaz de queimar eram as amarras que prendiam as suas mãos e que prendiam os seus pés. Talvez você não esteja entendendo o motivo dessa fornalha. E quando eu falo fornalha, estou falando de processo, porque fornalha é processo. Talvez você esteja passando por esse processo e não esteja compreendendo o porquê está passando por esse processo. Mas é através desse processo que Deus está desamarrando algumas coisas que estavam amarradas na tua vida. É através desse processo que Deus está forjando o teu caráter, que Deus está te preparando para algo melhor lá na frente. Sabe o que é isso? Aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te mata te fortalece. Jogaram os 3 jovens com a intenção de matá-los queimados, mas não mataram, porque o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego estavam com eles. Em Isaías 43, versículo 2, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ele não te queimará. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ei, meu filho, minha filha, essa fornalha não é para te queimar. Essa fornalha não é para te matar. Essa fornalha é para te deixar mais forte. Você já parou para analisar que através dessa fornalha você está mais perto de Deus? Tu já parou para analisar que essa fornalha te aproximou para mais perto de Deus? Não despreze o processo da fornalha, porque o fogo ele serve para forjar. O fogo ele serve para nos forjar. Se ele permitiu a fornalha na sua vida, é porque ele está te forjando para algo maior lá na frente. Deus permitiu o processo, mas não para você ficar parado, mas para você caminhar, para você andar. A Bíblia diz que eles passeavam pelo fogo. A Bíblia diz que eles andavam pelo fogo. E a Bíblia vai dizer também que eles não sofreram dano algum. Eles não sofreram dano algum.
Aqueles que lançaram eles dentro da fornalha morreram queimados. As mesmas pessoas que tentaram os prejudicar foram prejudicados. Deus, ele é justo. Deus, ele é a justiça. E no final, o rei teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia diz que o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego em toda a província da Babilônia. Para terminar, entenda: o fogo para alguns queimam, mas para outros promove. Vou repetir: o fogo para alguns queimam, mas para outros promove. Receba essa palavra de Deus. Deus, ele é contigo. Não negocie os valores do rei. Não negligencie as suas origens. Não negue o nome de Jesus. Permaneça fiel a Deus, porque ele é contigo. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.